E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje vai ser sobre procedimentos de estudo, gêneros de apoio à compreensão da leitura. O que isso quer dizer? Que eu vou dar uma dica muito boa para você fazer a sua leitura mais objetiva, mais eficaz e mais clara, certo? Então, a aula de hoje é o seguinte: você sabe como fazer uma pesquisa? Você sabe? De fato você sabe como faz uma pesquisa? Hoje eu vou dar uma ideia para você de como que você vai compreender aquilo que você pesquisou. Ao invés daquele texto longo, você objetivar a sua leitura e a sua interpretação. Essa dica é o mapa conceitual. O que é o mapa conceitual? O mapa conceitual é um diagrama ou ferramenta gráfica que representa visualmente as relações entre os conceitos e ideias. A maioria dos mapas conceituais descreve ideias como caixas ou círculos, também chamados de nós, que são estruturados hierarquicamente e conectados com linhas ou setas, também chamados de arcos. Essas linhas são rotuladas com palavras e frases de ligação, que ajudam a explicar as conexões entre os conceitos, tá? Então, assim, o mapa conceitual vai ter esse papel de tirar aquele texto grandão e colocar pontos, palavras-chave, ligando uma a outra para que você possa compreender. Vamos continuar. Aqui você tem um exemplo de mapa conceitual. Percebam que são palavras-chave, certo? Os conceitos eles são definidos como regularidades ou padrões percebidos em eventos ou objetos, ou registros de eventos ou objetos, designados por um rótulo, e são representados como forma no diagrama. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai lá, para que você compreenda esse texto melhor, você vai tirar palavras-chave. Palavras-chave estas que vão se ligar umas às outras. Ah, se eu vou falar sobre o Covid, então eu vou colocar lá em cima, Covid-19. E aí eu vou ligar pontos sobre ele. Primeiro eu vou esclarecer informações, como quais? Onde surgiu, certo? Qual o tipo de como eu detecto que a pessoa está com Covid. Então são informações que vão se ligando umas às outras. Isso é o mapa conceitual, tá? Você pega o conceito geral e vai quebrando com palavrinhas-chave para você ter uma compreensão maior e ser mais objetivo. O mapeamento de conceitos ele oferece benefícios para qualquer processo de aprendizado, ou seja, quando você usa o mapa conceitual, você tem pontos que vão ao seu favor. Percebam esses pontos. Primeiro, ele vai facilitar a sua compreensão, tá? Então, de forma visual, ele vai facilitar essa compreensão. Ele vai sintetizar informações, ou seja, ele vai resumir, vai colocar palavras-chave para que você entenda melhor, tá? Ele vai incentivar discussões e pensamentos. Aquelas palavras-chave que vão se ligando vão dar outras interpretações para vocês, tá? Outro ponto, ele vai fomentar a descoberta. Toda vez que você vai ligando um ponto um ao outro, você vai tentando ficar mais curioso e tentando descobrir para onde vai, que caminho vai, que informação você vai ter logo à frente, tá? Então, ele vai também oferecer uma comunicação clara. Ele não vai dar aquele texto que você vai dizer, meu Deus, eu vou ler um texto grande. Não, o mapa conceitual vai ser objetivo. Você vai entender que é aquilo que segue para aquele ponto e vai lhe dar todas as explicações. Então, ele vai dar essa comunicação clara para você, tá? Ele vai promover também um aprendizado, tá? Então, você vai pela descoberta, vai aprendendo, olhando palavra por palavra-chave que vai se encaixando, para que você entenda que aquela palavra ela vai ser ligada a outra, que vai ter um sentido com uma outra. Você vai ter aquela curiosidade de entender, será que é mesmo ligada a essa? Será que eu vou falar de Covid? Aí eu vou lá para os sintomas, onde surgiu, como que a gente se trata, como que a gente se previne? Então tudo isso são palavras-chave que vão ligando a informação, tá? Ele vai difundir a criatividade. Toda vez que você tiver um mapa conceitual, você vai ligando as palavras e ela vai dando criatividade para você. Você vai imaginando como poderia ser a situação, ao invés de ter o texto pronto e acabado, tá? Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ler um texto. Estou dizendo que o mapa conceitual ele vai facilitar a sua interpretação daquele assunto. Outra característica, ele vai demonstrar o seu conhecimento. Ao mesmo tempo que você vai ter uma informação nova, você também vai descobrindo outras coisas. Ele vai analisando o que você sabe com aquilo que você está aprendendo no momento, tá? Ele vai fazer essa avaliação, esse mapa conceitual. E por fim, ele vai identificar aquelas áreas que precisam de mais conhecimento. Aquilo que você não sabia é aquilo que você mais precisa saber.
Ah, tem uma palavrinha-chave no mapa conceitual que eu não sei o que é. Então, o que que vai estimular você? Se você não sabe, você vai lá no dicionário, pesquisa a palavra e aí você já tem um conhecimento novo, tá? Então, assim, o mapa conceitual tem esse papel. Os mapas conceituais. Aqui a gente tem um exemplo de mapa conceitual. Percebam que eu coloquei o significado mapa conceitual e nele está algumas linhas que vão ligando. Por exemplo, os mapas conceituais têm frases ligadas, eles têm relacionamento, elas vão ser ligadas umas a outras e todas vão ter um conceito, elas vão dar uma interpretação para você, tá? Então, o mapa conceitual, ele tende a representar o conhecimento de modo de sua aplicação e mais formal, tá? Ele é mais objetivo. Esse mapa conceitual também, eles são usados para representar o conhecimento tácito, como uma teoria, um conceito existente. As ideias geralmente são geradas externamente, tá? Então, o que que acontece? Você tem lá a palavra-chave e as ideias que você vai criando são suas, são de forma externa. Você vai dando o seu ponto de vista de forma interpretativa. Outra característica do mapa conceitual. Eles mostram tópicos com links cruzados e múltiplas relações, uma sendo ligada à outra. Eles também contêm conhecimentos gerais, próximo ao topo do mapa, com os conceitos relacionados organizados hierarquicamente abaixo. O que isso quer dizer hierarquicamente abaixo? Quer dizer que eu tenho é como se fosse uma monarquia. Eu tenho o rei e os súditos. Então o rei é a cabeça da informação e os súditos são aqueles conhecimentos elencados nessa principal função, tá? Mapas mentais é outra ideia. É muito semelhante aos mapas conceituais, tá? Os mapas mentais, eles contêm uma única palavra, certo? Frase ou imagem no centro do mapa, com as ideias relacionadas irradiando para fora em todas as direções. Você vai pensar, como está no exemplo, da sua vida. Aí você tem nesse desenho, o ponto principal é sua vida. Aí você tem as ramificações, que você vai pensar na sua alimentação, você vai pensar na família, você vai pensar no amor, você pode pensar no esporte, você vai pensar no seu trabalho, você vai pensar nos seus estudos. Então você parte da sua vida para outras informações. E esse é o mapa mental. Outra característica, eles são usados para desenvolver um conjunto de ideias que são geradas internamente. Outro, tendem a representar uma maior variedade de tarefas e conceitos. Por isso, a sua aplicação é mais flexível. E a outra característica é que eles mostram tópicos com um único item primário e vários secundários. Ou seja, nos mapas mentais, eu tenho aquele tema central e as suas ramificações são temas secundários, aqueles que são relacionados a esse tema primário. Vamos para exercitando, ver se vocês compreenderam o mapa mental e o mapa conceitual. Tá? Então vamos observar muito bem essas imagens que vêm a seguir. Primeira, aqui tem uma informação que é um questionamento a vocês, que diz assim: você usa água no seu dia a dia? Para quê? De onde ela vem? Você conhece o ciclo da água na natureza? Tá? E isso são as perguntas que você tem que responder. E aí no próximo você tem o texto, um texto que tem por título assim: como funciona o ciclo da água? Aí ele diz assim: o Sol fornece luz e calor ao planeta. Esta energia promove o aquecimento, e assim acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos dos animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando consigo as moléculas de água. Soltas pelo ar, são carregadas pelos ventos. Nas altitudes começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Essas também se agrupam, mais e mais, e assim nascem as chuvas. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera e começam a cair. A depender das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve ou como gotas de chuva. Ao atingir um solo permeável, parte da água se filtra e é absorvida pelas raízes das plantas, outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também pode-se captar a água para sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes de água, riachos e rios, formando o seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela escorre pela superfície, podendo causar grande enxurrada e inundações,
mas também alimentando córregos, ribeiros e rios. Tá? Nesse texto tem essa informação. No próximo exemplo, a gente já tem esse texto em forma de mapa conceitual. As palavrinhas-chave, que são a chuva, a evaporação, processo de evaporação, e aí ele vai explicando passo a passo o que acontece, ao invés daquele texto falando e falando, dando as características para vocês, certo? Primeira pergunta. Qual é a função de sintetizar e relacionar informações em um mapa conceitual? Vocês sabem para que serve quando eu vou sintetizar e relacionar essas informações nesse mapa conceitual? É isso que a gente está tratando na aula de hoje, para facilitar seu objetivo, ser claro, para que você possa compreender de fato a informação, sem precisar se alongar no texto cansativo, onde você não vai despertar nenhuma curiosidade. Segunda pergunta. Quais podem ser os benefícios de leitura ou produção de um mapa conceitual nos seus estudos? A produção de um mapa conceitual para o seu estudo, ela vai lhe dar uma grande criatividade. Você vai ter a criatividade de colocar as palavrinhas-chave, encontrar ela, colocar mais dinâmico, dar uma curiosidade para quem vai olhar seu mapa conceitual. Você vai poder compreender o passo a passo do seu mapa conceitual e, de fato, você vai compreender todo o universo desse mapa, certo? Vamos para as considerações finais. Primeira coisa, o mapa conceitual. Ele é um diagrama ou ferramenta gráfica que representa visualmente as relações entre conceito e ideias. Então, o mapa conceitual tem esse papel. Ele vai fazer a relação do conceito com ideias, tá? Para facilitar e ser objetivo. Outra consideração que nós precisamos fazer. O mapeamento de conceitos, ele oferece benefícios para qualquer processo de aprendizado. Então, o mapa conceitual, ele não vai dificultar a vida de vocês. Ele vai aumentar o aprendizado, vai despertar a curiosidade, vai ser objetivo, claro, onde você possa, de forma criativa, tentar entender todo esse mapa conceitual, despertando seu interesse, certo? A aula de hoje foi essa dica dos mapas conceituais e mapas mentais. Outras aulas que vocês queiram acompanhar, é só acessar a plataforma Eduque, que é eduque.ce.ac.gov.br. Essa foi a aula de hoje e até a próxima!